pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Instituto Borborema. Estamos aqui agora entrevistando nosso querido Flávio Morgan. Estávamos de passagem aqui em São Paulo, né, Flávio? Voltando lá de Canela. E viemos aqui ter uma excelente oportunidade de colher informações de uma fonte extremamente confiável, né, que sempre está correta. Claro, quem discordar está errado. Quem discordar está errado. A primeira informação é que Cumbica não fica em São Paulo, parem de achar isso. Guarulhos é longe pra caramba, não acho que é a mesma coisa. A companhia nos enganou. Pois é. Pois bem, pessoal, estou aqui também com o meu amigo Rodolfo, que vai nos auxiliar aqui na entrevista. Seja bem-vindo, Rodolfo. Então, Flávio, viemos aqui conversar com você a respeito do seu novo curso que você está lançando, né? Todo mundo lhe conhece já do curso conosco, né? O InfoWars, o famoso, faz um sucesso. Mas os meus cursos mais famosos são com o Instituto Borborema, né? Só. De InfoWars e sobre a filosofia da Eric Feiglin. E também pelo Senso Comum, né? Que é o portal mais elevado dessa nossa onda. E sobretudo pelo podcast, né? Que eu adoro, sempre estou ouvindo, né? E acredito que também todos aqueles que nos seguem também acompanham o seu trabalho. E agora você está lançando, finalmente, você já promete há bastante tempo. Prometo há 2 anos. O curso sobre a Primeira Guerra Mundial. Então eu gostaria, Flávio, que você nos dissesse aqui. É alguma coisa assim, eu tenho alguma noção a respeito de história. E eu vejo com dificuldade, é um período nebuloso da história. Eu queria entender assim, por que nos é tão difícil acessar, na nossa formasmente, na nossa maneira de pensar o mundo, acessar as coisas que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. Em primeiro lugar, uma honra, de novo, como sempre, estar sendo entrevistado aqui por vocês, meus grandes amigos aqui. Eu sempre falo que vocês são as pessoas mais inteligentes que eu conheci no Brasil, no grupo mais inteligente. Isso é muito bom. Depois aí você sabe, né? Tem claro, um custo claro. De publicidade, tudo. Mas a Primeira Guerra, na verdade, o que eu acho chocante sobre ela é o seguinte: imagina que você teve um acidente de carro, tá? Em junho de 1914. Você fica em coma, acorda só em 1919, 5 anos depois. O mundo em que você acorda é absurdamente irreconhecível. Quer dizer, você, sobretudo se você for um europeu, né? Quer dizer, você vive sob dinastias, você vive pensando em rei, pensando em quem que é o príncipe, se o rei vai ter um herdeiro homem, esse tipo de situação. De repente você tem 4 impérios do mundo que deixam de existir. Um lugar do mundo que resolveu implantar o comunismo. Como assim, né? O comunismo era uma ideia de uns doidos ali. É simplesmente o maior país do mundo ainda. O lugar mais improvável, né? É simplesmente o maior país do mundo ainda, né? Resolve virar comunista. Se você olhar para o Oriente Médio, então, que era basicamente, se você entender ali o Império Otomano, o Pérsia, uma coisa em outra, de repente virou esse caos que é hoje, tá? Tudo começou ali, o caos que é hoje tá ali. Você vai ter vários estados democráticos, tá todo mundo pensando em voto, tá todo mundo pensando em montar partidos políticos, sabe, umas coisas meio esquisitas. A América é o país mais dominante. Como assim, América? Bom, a Europa sempre mandou no mundo, de repente não é mais a Europa que manda. E assim, se você for olhar para as artes, olhar para a filosofia, olhar para a discussão pública, ela é completamente diferente. Até foi uma coisa que eu comentei, né, no trailer do curso, que tenta pensar na dificuldade que é você encontrar um pensador ateu antes de 1914. Tem os famosinhos, né, Nietzsche e tal, mas assim, é difícil. Até os pensadores esquisitos, eles continuam falando, não, Deus, não sei mais o que. A partir de 1918, tenta pensar na dificuldade que você encontrar um pensador cristão. Vira o contrário, tipo, em 4 anos, você entra no museu, é a arte abstrata, entendeu? A música, o jazz, rádio, você começa a ter a música popular, começa a ter aquela arte chocante, então isso é só pra você entender o caos que é o mundo. E a dificuldade da Primeira Guerra, na verdade é simples explicar a dificuldade, que é o seguinte: a Segunda Guerra ela tem uma dinâmica muito simples, quer dizer, você tem o mal em si ali na Alemanha,
tá? Então você sendo uma pessoa, por De exemplo, bom senso. se você é contra, então assim, mas pense, por exemplo, um país como o Brasil está completamente polarizado entre o pessoal do Bolsonaro e o pessoal do PT. Se o pessoal do PT vê um filme tipo O Resgate do Soldado Ryan, quer dizer, os americanos, sabe, os imperialistas chegando lá, aparece lá fuzilando um nazista, então fala, ufa, que maravilha. O pessoal do Bolsonaro, a mesma coisa, vai ver um filme com o pianista lá, que no final aparece os russos lá pra salvar Berlim, você fala a mesma coisa, ufa, finalmente, né, chegaram os comunistas pra salvar tudo. Então, quer dizer, ela tem uma dinâmica muito fácil de ser entendida. Ela é muito clara. Sem contar que a própria história da Segunda Guerra, ela é simples. Quer dizer, Hitler resolve dividir, lutar em dois frontes, começa a perder, porque tem um holocausto ali no meio, tem 2 bombas nucleares. Tá, entendi. Já a Primeira Guerra, cara, você entender... Em primeiro lugar que você não sabe quem que é o mocinho, quem que é o bandido até o final da guerra. Os países até hoje estão discutindo, né? Você vê historiador inglês falando a culpa foi da Inglaterra. Por muito tempo você teve grandes historiadores alemães falando não, a culpa foi da Alemanha, assim por diante, ou a culpa foi do Império Austro-Húngaro, ou por que os Estados Unidos entraram na guerra. Quer dizer, ela é confusa num nível absurdo, sem contar ainda por cima que a própria guerra não tem uma definição, não tem uma clareza, você não sabe direito o que está acontecendo até o final. Nesse período da Europa, após Napoleônica, nós tivemos assim, um período de uma paz meio que velada. Uhum. Passaram assim, por volta de 70, 80 anos, pequenos conflitos entre países, mas nada tão avassalador como foi o Napoleão. Então, como é que um período de paz tão duradouro como esse gerou uma guerra tão confusa, como você me falou, e de proporções tão avassaladoras para a história da humanidade? Essa é uma coisa que exige muitos livros, né, para ser estudado, mas assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que no período napoleônico e até mesmo um pouquinho após o período napoleônico, mais ou menos o que a gente está falando do século XIX, a guerra ainda é praticamente uma guerra rural. Quer dizer, você pensa, por exemplo, a Alemanha do Bismarck, ela atacou a Dinamarca. Você acha que Copenhagen olhou para uma arma? Não aconteceu. Você acha que Berlim estava lá, todo mundo preocupado? Não, era uma guerra que acontecia no meio da floresta, entendeu? Inclusive essas guerras eram por questões territoriais, tá? Até um clichê que às vezes a gente ouve de professor de história, né? Que boa parte das guerras, a guerra praticamente existia por questões territoriais antes. A Primeira Guerra vai ser a primeira guerra por uma questão ideológica, quer dizer, você vai estar lá no meio da guerra, de repente até os generais, até os kaisers, né, os reis, tem que parar para pensar, por que a gente está matando tanta gente? E não tem uma clareza. Você fala, mas peraí, o que a gente está fazendo, sabe? Então, em primeiro lugar, essas guerras eram rurais, né, praticamente, eram guerras longe das grandes cidades. E por questões realmente assim de províncias, né? Tipo, sei lá, a guerra franco-prussiana, por exemplo, foi por causa da Alsácia e da Lorena, quer dizer, era um território que estava dominado pela França naquele momento que só tinha alemães. Tinha muita gente, até hoje, na Alsácia e Lorena, que não fala francês. É mais ou menos como a guerra das Falklands, né? Das Malvinas, que é um povo que fala inglês e está na Argentina. Eram guerras, então, por questões pequenas e de dimensões menores. Primeira coisa que a guerra vai mudar é que, assim, a gente está no auge da Revolução Industrial. O desenvolvimento tecnológico de armamento é brutal, quer dizer, uma das grandes questões dessa guerra é que você constrói um novo tipo de rifle que ele tem um alcance, por exemplo, de 500 metros a mais. Isso aí vai fazer uma diferença? Bom, você simplesmente dizima um exército, se é só você que tem esse rifle. Porque até você andar esses 500 metros, você simplesmente passa fogo em todo mundo, com pouquíssimas pessoas com esse tal desse rifle, você dizima um exército. Quer dizer, as baixas, de repente, elas, em questão de 50 anos mesmo, elas se tornam uma coisa, assim, assustadora, uma coisa brutal de você acabar com a população de um país mesmo. Você tá com um poderio ali enorme. Então a guerra, ela além de ser por uma questão muito mais ideológica, quer dizer, por que a França tem que entrar nessa guerra depois de matar o arquiduque na Bósnia, do Império Austro-Húngaro? Quer dizer, ela se torna por uma questão completamente diferente de disputas territoriais. Até mesmo você pensa, bom, um sérvio bósnio, né, matou o arquiduque do Império Austro-Húngaro. Por que o Império Austro-Húngaro de fato vai invadir a Sérvia? Quer dizer,
na verdade, é quase pra dar uma lição, falando, ó, quero mostrar quem é que manda. Um revolucionário lá pequeno, né? Mas não é assim uma questão territorial, entendeu? Não é você anexar a Sérvia. Não, você tava querendo simplesmente falar, então eu vou destruir seu exército. Quer dizer, se torna, pela primeira vez na humanidade, a guerra, ela tem o único objetivo de matar gente. Ela não tem o objetivo de anexar, de nada. Ela é uma guerra mortal mesmo, quer dizer, é uma guerra pela própria destruição. Então, assim, você teve o avanço tecnológico, você teve essa questão ideológica, ela se torna uma guerra, na verdade... Ideológica no sentido das identidades nacionais? De tudo, quer dizer, você tem tanto a questão da identidade nacional, quanto você tem, por exemplo, a ideia de você mostrar quem é que vai mandar geopoliticamente na Europa. Porque, assim, apesar de você continuar... Pense, por exemplo, no caso da Inglaterra. Até uma grande questão que eu vou abordar nesse curso é por que a Inglaterra entrou na guerra. Quando você para pensar nisso, é uma questão muito confusa. Ela tem um trato com a França, o que é meio estranho, pensar Inglaterra e França, amiguinhos, né? Depois de 2000 anos brigando, né? Tipo, desde que esses países existem, eles brigam, basicamente, né? Por que as duas estão tão amiguinhas assim, de repente, né? E eles têm um trato chamado Entente Cordiale. Até o nome é revelador. E muita gente diz, né, essa Entente Cordiale, no final das contas, ela era um pouquinho mais do que um aperto de mão. Fala assim, não, se te invadirem aí, sabe, anota lá no papelzinho, é isso. Por que a Inglaterra, esse país tão poderoso, vai entrar numa guerra mundial, sabe, mandar exércitos da Austrália, mandar exércitos da África do Sul, da Índia, para lutar pela França, por ajudar a França, etc. Então, a todas essas questões. Talvez a Inglaterra estivesse querendo mostrar um exercício de força dele. Exatamente, tipo, sou eu que mando geopoliticamente. Então, assim, essas questões, elas vão tornar essa guerra, na verdade, até vou usar uma expressão mais pesada ainda, não é só que elas vão tornar essa guerra um conflito novo, elas vão inaugurar o período que a gente chama de modernismo. Quer dizer, antes você tinha ali... Você pode até falar assim, mas existe elemento de modernidade desde pelo menos o Renascimento, né? Maquiavel e tal. Existe elemento de modernidade, sobretudo nas artes, com o romantismo, mas esse modernismo, quer dizer, essa coisa assim completamente... diversa do que vinha antes. Né? Uma estetização do mundo, uma visão de um mundo completamente dessacralizada, isso vai acontecer nessa guerra. Aí quando é uma pergunta difícil, né? Quando que a guerra se torna inevitável? Qual é o instante assim que todo mundo se engata na guerra? Agora a gente vai ter que ir pra guerra. São vários pontos, na verdade, né? O assassinato do arquiduque, ele acontece no dia 28 de junho. A gente está na Europa, você tem que pensar que 28 de junho você está no auge do verão. No auge do verão mesmo, sabe? São as férias de junho da Europa, né? Pra gente aqui no inverno, pra eles estão no momento mais quente do verão europeu. Parece piada o que eu vou responder, mas isso vai ter efeitos brutais nessa guerra. A gente tem que lembrar que tá todo mundo de férias. Inclusive os embaixadores estão de férias. Sabe, é meio quase Natal, assim, sabe? Aconteceu como foi com o Irã agora, né? Aconteceu uma coisa assim no Natal, Ano Novo, naquela semana. É quase isso. O pessoal tá desocupado, né? Vamos fazer uma guerra. Exatamente, aí vão lá e resolvem matar o arquiduque no auge do verão. Isso gera um pequeno problema. Tipo, você tem uma comunicação direta entre o ministro das Relações Exteriores, os diplomatas, o rei, etc. Vira um caos comunicativo. Tem um grande livro, né, do Christopher Clark, do Sleepwalkers, né, Sonâmbulos como a Primeira Guerra eclodiu. Quando você vai ver o desenvolvimento daquilo, cara, você pega House of Cards, você pega Game of Thrones, mas não chega aos pés da intriga que era um diplomata passando a perna no outro, e aí tem um diplomata que fala assim, não, vou aproveitar esse momento agora pra dar um sabe, pra tomar o lugar de ministro das Relações Exteriores, não gostava daquele diplomata ali. A intriga dentro dos países, quer dizer, isso vai gerar o que se chama de crise de julho, né? Que é um mês na Europa em que tá todo mundo falando assim, olha, a gente vai ter uma guerra brutal, ou a gente vai continuar todo mundo em paz, simplesmente deixa lá o arquiduque, o Império Austro-Húngaro que se vire com a sua sucessão dinástica, assim por diante. Então a gente já tem esse período que é complicado, quer dizer,
assassinar o arquiduque, isso vai gerar guerra ou não? Poderia não ter gerado nada, entendeu? Ou poderia ter gerado uma guerra com a Sérvia. Não, uma guerra entre Áustria, Hungria e Sérvia. Os vizinhos ali. Não é mundial, né? Pensa que a Austrália, o Brasil foi o único país da América do Sul que lutou nessa guerra, tá? Lutou mesmo, chegou a lutar? Lutou no exército francês. Então assim, você pensa que a gente não tá lá muito preocupado com a Sérvia, né? A gente não tem lá uma conexão muito afetiva, assim, emocional, gigantesca com a Sérvia. Muito embora tenhamos tido uma presidenta búlgara, né? Da Bulgária. A preocupação, né, com as Balcãs. Mas... E aliás, a Bulgária vai ser um dos países ali do leste europeu que acabou de ser fundado neste momento, né? Com a ajuda do Império Russo, já quase assim falando, o Império Austro-Húngaro, vocês não mandam no leste europeu como vocês estão pensando. Então você vai vendo essa dinâmica de paisecos minúsculos. Pensa o que é Montenegro. Montenegro é uma montanha que tem lá um castelinho e uma vila, praticamente, né? O rei do país, ele costumava ficar lá tomando cerveja, tomando café às 5 horas da tarde e conversando, jogando baralho lá com quem aparecesse. Você imagina, o rei do país vai lá e fala, opa, vou jogar baralho com o rei hoje. Esses países vão ser determinantes para os rumos mundiais. Entendeu? Então, tem essa crise. Depois você vai ter o momento da entrada, de fato, né, de França na guerra. Daqui a pouco, o momento da entrada da Inglaterra na guerra. Quando a Inglaterra decreta guerra à Alemanha sem ter tomado um tiro, né? Quer dizer, por quê? Daqui a pouco você vai ter a entrada dos Estados Unidos na guerra. Você vai ter a triste entrada de Portugal na guerra, né? Portugal vai levar fumo. Espanha não entra, mas Portugal entra, né? Dá um pulo, né? Dá um pulo. Portugal, inclusive, era um dos raros países da Europa naquele momento que já tinha perdido a monarquia. Já tinha perdido a monarquia. É isso que eu me pergunto, porque assim, a morte do arquiduque, ela primeiro que ele não era propriamente o rei, né? Era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Muito embora tivesse, claro, sua importância lá. Mas já tinham acontecido tantos atentados na Europa, tantas coisas tão mais violentas, um país tão mais territorialmente relevante, até como o Império Colonial Português. O regicídio, né, foi uma coisa tão mais assustadora. Um regicídio, de fato. E você teve esse evento lá como sendo inaugural, mas é interessante essa questão. Não, mas peraí, olha o que você acabou de falar, né? Quer dizer, você tinha acabado de ter o regicídio, um regicídio. Mas assim, não foi o único, porque assim, você teve um rei sérvio que ele morreu com 30 tiros junto com a sua esposa, enquanto que eles eram estripados, eles eram, como é que fala? Quando você pega o corpo assim, esquartejado, simplesmente foram esquartejados alguns anos antes dessa guerra e jogaram assim o corpo deles para fora do palácio. Então assim, é pra você ver como é que era. Você teve o assassinato de um presidente americano, você teve o assassinato de um czar, inclusive de uma maneira muito parecida com o do Franz Ferdinand. Você teve o assassinato de uma imperatriz do Império Austro-Húngaro. A mulher do Franz Joseph também foi assassinada por um anarquista italiano. Era a Sissi, né? Todo mundo gostava da Sissi, né? Todo mundo era a imperatriz mais adorada na Europa em séculos. Então, quer dizer, e você teve uma tentativa de assassinato de um governador também do Império Austro-Húngaro na Sérvia. Quer dizer, o cara, também por um cara como Gavrilo Princip, quer dizer, era um sérvio de também os seus 19 anos ali. O cara saca a pistola com 6 balas, atira no cara. Os 5 tiros erram, ele vai lá, dá o último tiro na própria cabeça. Quer dizer, o Gavrilo Princip é um cara que considerava esse cara um mártir nacional, entendeu? Então assim, você está num período em que muita gente fala, né, que era um barril de pólvora, sobretudo a questão dos Balcãs. A Europa, algum momento ali, todo mundo se militarizando, sabe? Depois das guerras napoleônicas, você começa a ter conscription, né? Como é que eu falei isso? Quando você tem uma exigência de você transformar a população civil em reserva militar. Conscrição. É igual a gente tem no Brasil hoje, né? Você é obrigado serviço militar obrigatório, 18 anos, você vai lá, jurar a bandeira, etc. Isso não existia antes do Napoleão. Então, quer dizer, tinha gente que percebe, fala assim, não, a Europa naquele momento era um barril de pólvora. O Bismarck já tinha percebido, por exemplo, né? Ou gente que vai lá e fala assim, não, mas a gente estava numa paz e tal, né? Por que uma coisa dessas vai causar um gatilho mundial? Impressionante. Continuando, da Segunda Guerra, por exemplo, nós sabemos que o período de virada para a Alemanha, que ela começou a perder a guerra, pode ter acontecido ali na Batalha de Stalingrado, que o exército nazista teve uma baixa gigantesca e realmente os rumos viraram, né? Mas em que momento isso aconteceu na Primeira Guerra? Quando é que a Alemanha e o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano perceberam que a guerra estava perdida?
A gente acabou de falar da Bulgária, né? O que é quase... Eu não sei se algum historiador discorda disso. Existe um momento em que a Alemanha fala, eu perdi essa guerra, e que é o momento que, na verdade, de fato, ela resolve fazer as negociações de paz supremas, é quando a Bulgária sai da guerra. Sabe por quê? Porque a Bulgária, meu Deus. Tipo, Por que a Bulgária? Quem que é a Bulgária na fila do pão, entendeu? Bulgária só exportou pro mundo a Dilma Rousseff, né? Então, por que a Bulgária? E também é uma questão curiosa, né? Porque assim, a Rússia já tinha saído da guerra, então ela não precisava também se dividir, né? A gente tem que olhar pro mapa da Alemanha. A Alemanha tem uma obsessão, era a obsessão do Bismarck. Eu acho até meio estranho que algumas pessoas tirem sarro do Bismarck, dos alemães, do Hitler, do alto comando, né, do exército alemão nas duas guerras, e falar, mas eles têm essa obsessão em serem invadidos. Meu, olha pro mapa da Alemanha, você tem França de um lado, você tem Rússia do outro lado. Eu acho que você, nessa posição geográfica, você fica meio... Pensa que a América do Sul tem guerra pra tudo quanto é lado, entendeu? Tipo, por muitos anos. O Paraguai. Imagina que o Paraguai tu vai ter a mesma questão. Fala, peraí, eu não tô numa posição muito legal pra brigar aqui com os meus vizinhos, né? Então a Alemanha, apesar de não ter que brigar mais com o Império Austro-Húngaro, ela tem a sua questão com o Império Otomano, tá? O exército dela está completamente dividido, quer dizer, o exército está sem comunicação muito clara um com o outro, tomando uma porrada. Na verdade, não está tomando uma porrada atrás de outra, né? Isso que é interessante militarmente nessa guerra, quer dizer, mesmo para quem não gosta de história militar, isso fica bastante interessante, muito mais até do que na segunda. Em que batalha você sabe quem está ganhando a guerra? Na última. Sério, assim, é difícil você olhar ali em qualquer outro momento da guerra, antes da última batalha, e falar quem tem tudo para ganhar essa guerra é o lado B ou o lado A. Não tem uma clareza. Nenhum momento. Os Estados Unidos entrando na guerra, ainda tem muitos momentos que você fala, os alemães ainda, estão ali por um tris. Os Estados Unidos, hein? Quer dizer, um poder naval. Poder naval é muito mais poderoso porque ele vai lá, manda pouquinha gente, fuzila geral, volta e vai pra longe. Muito ao contrário, por exemplo, do poder francês, né, do Império Russo, com todas aquelas pessoas, né, tão temido o exército russo. Então, antes da última batalha, você não tem uma clareza. Inclusive, assim, tem vários momentos que você fala assim, não, agora eu acho que vai ser igual à Segunda Guerra, né, a Alemanha vai começar a perder. Não, ela perde uma batalha e ganha maravilhosamente a batalha seguinte, e perde toda a próxima batalha, assim por diante. Só que isso tem uma coisa horrível, tá? Porque a gente tem que lembrar, essa guerra ideológica, essa guerra é uma guerra de trincheira, quer dizer, não é uma guerra de ganhos territoriais. Ela começa como uma guerra de ganhos territoriais, eles acham que eles vão sair conquistando território por território. De repente, até tem mudanças, né, no comando militar, sobretudo alemão, são 5 generais extremamente importantes pra gente entender, só do lado alemão. Eles começam a falar assim, não, a guerra é pra matar o outro lado. Então, quer dizer, a guerra você fica parado na sua trincheira, mas teve trincheira, a maior parte, não é que teve, a maior parte das trincheiras foram posições fixas por 4 anos. Tá? Só pra matar gente, você só tá preocupado em quem é que vai matar mais gente, quem é que vai falar assim, cansei de morrer. Qual que vai ser o general que vai falar assim, olha, não dá mais. E ela fica nesse momento segurando as pontas, ali tá todo mundo segurando as pontas por 4 anos, simplesmente falando, não, vamos ver quem mata mais. Agradabilíssima, né? Flávio, você falou agora há pouco do regicídio, né? Desse evento de dissolução do modo de governo que existia em Portugal, né? E é um processo contemporâneo desse período de mudança de regimes, né? Ao final da guerra você vai ter uma modificação completa de regimes, e me parece que isso está de alguma maneira associado ao distanciamento que a autoridade foi tomando de seu povo. Por isso o recurso do nacionalismo, o recurso ideológico, para que você tenha a necessidade da ideologia para mover a guerra, que antes você convidava os seus soldados para lutar ao seu lado por uma relação de lealdade, né? Me parece que mudou alguma coisa. O que você acha com relação à utilização do nacionalismo como recurso desses impérios? Eu acho que foi tudo culpa de jornalista. Se não tivesse jornalista, como acho sempre, que dificilmente teria guerra. Parece piada, mas pra você ter uma ideia, existiu no dia do assassinato do arquiduque, no dia seguinte, né? O que é que estava estampado nos jornais da França, por exemplo? Você acha que estava notícia lá no canto? A propósito, assassinaram o arquiduque lá na Bósnia.
foi assassinato de um jornalista do Le Figaro. Que tava, nossa, né, os desdobramentos disso. A gente vai comentar bastante sobre essa história, porque ela é fantástica, né, desse assassinato, porque foi um cara que ele foi ver uma ópera e reclamou. Entendeu? Falou, não, a ópera não tá tão boa e tal. Isso teve desdobramento. O livro do Modris Eckstein, né, o Olavo de Carvalho fala que é um dos melhores livros de história que ele já leu, na Sagração da Primavera. Começa com. Quer dizer, ele tá contando sobre. Não só sobre a ópera Sagração da Primavera do Stravinsky, mas como que foi a recepção dessa ópera. Calma que eu já vou chegar lá. Porque assim, foi o primeiro momento em que ele identifica, 1913, tá? Foi um ano antes da guerra. Esse mundo que a gente vive de hoje, que assim, cada pessoa que ia lá falar, foi assim, foi assado, cada um dos jornais estava dizendo uma história que não bate nenhuma com a outra. Ele mesmo fala assim, isso aqui era sensações. Você não consegue saber o que aconteceu no dia de estreia de A Sagração da Primavera, que foi uma ópera extremamente chocante. Então, e foi um dos caras aqui que foi esse cara assassinado e tal, né? O que acontece? A gente está no começo dessa era moderna. Essa era moderna é começo de tecnologia, carros aparecendo, né? Você começa a perceber que há uma substituição. Não contente, você tenta lembrar de todas as grandes ideologias do momento ali. Militarismo, nacionalismo, marxismo, positivismo, etc. Quase todas elas mesmo eram ideologias assim, falando assim, a gente precisa se libertar de uma força que está nos oprimindo aí. Você vê o que vai estar também, sabe, subterrâneo a essa guerra. Os generais, geralmente, eles estão, sabe, tentando evitar essas forças ou então estão apoiando essas forças, né? O que acontece? O nacionalismo hoje ele é visto como uma coisa conservadora, né? Um movimento assim, sabe? Até essa piada que fazem, né? Não, o nazismo é de direita porque ele é nacionalismo, e nacionalista é de direita, não sei o que, militarismo é de direita. Nacionalismo começa como uma ideia revolucionária, tá? Vamos lembrar disso aí. A não ser que você ache que o Herder, que é o fundador do nacionalismo alemão, um cara que gostava de orgia, de ficar pelado em público, sabe? De que falava que a gente tinha que abolir a igreja e tal. A não ser que você ache que esse cara é um conservador, extrema-direita e tal. Aí, na cabeça de cada um, tem uma certa resistência, tá? A acreditar nisso. Nacionalismo, o que é nacionalismo, para começar? Que era essa coisa que estava, sabe, sendo insuflada pela imprensa, sabe? Essa coisa toda. Nacionalismo significa que você está substituindo a autoridade do rei pela autoridade da nação. Mas nação e rei não é a mesma coisa? Que é do Império Austro-Húngaro. Imagina que você, por exemplo, um eslovaco dentro do Império Austro-Húngaro. Um milanês, né? Imagina. O cara que está lá no norte da Itália, por exemplo, em Trento, etc. Pois você quer... Basicamente você está lá dizendo, você vai apoiar a monarquia, que é uma instituição internacional. O rei da Espanha adora se casar com a rainha da França. O tsar, ele tinha uma esposa alemã, ensinava os filhos em francês. Pra você ter uma ideia, a tsarina Alexandra, ela nem sequer aprendeu russo na vida, né? Ela só falava em inglês com o marido e em francês com os filhos. A tsarina russa não falava russo. Então assim, essa ideia do nacionalismo ela é muito mal compreendida hoje, porque a monarquia é uma instituição internacional. Então você fala assim, mas quem é que inventou esse negócio de nacionalismo? Foram os alemães, tá? Que não era uma nação. Nacionalismo foi inventado num lugar que não era uma nação, não era Estado Nacional. Tenta pensar na teoria do Hegel. O que o Hegel está falando? Não, o Estado Nacional é a coisa mais superior que existe. A gente precisa montar o grande Estado Nacional alemão. Por que Marx vai pegar tanta coisa do Hegel? Ele está pensando exatamente nisso, sabe? Essas questões que assim, a gente olha, a gente lê essas palavras a vida inteira e não entende o que está acontecendo ali naquele momento, sabe? O Marx, inclusive, tem grandes textos que ele escreveu em jornal falando sobre estados nacionais. Em 1913, um ano antes da guerra, um cara chega em Viena, tá? Que ele tem um objetivo, ele tem uma missão secreta, ele chega lá com passaporte falso e tal, vai lá, tem uma casa lá, que ele tem uma senha, vai lá bater lá na casa. Ele tem um objetivo, escrever um ensaio sobre a questão do nacionalismo, dos estados nacionais. Esse cara se chama Stalin, tá?
Na verdade não se chama Stalin, né? Grigorievich, sei lá o quê, mas ele vai ter futuramente o nome de Stalin. Então tá todo mundo discutindo essa questão. Quer dizer, quem é que manda o seu povo, a sua... E também como é que você vai definir o que é povo, entendeu? Você pegar o Império Austro-Húngaro, o leste europeu, quem que é povo, sabe? Você tem... povo é quem fala a sua língua, povo é quem tem a sua religião, quer dizer, essas questões elas têm umas interseções, tipo, tem gente que é eslava que é católica, tem gente que é eslava que vai ser comunista, ou que vai ser ortodoxo grego, ou que vai ser muçulmano, os bósnios. Um dos assassinos do arquiduque lá da cela era um muçulmano. Pra você ter uma ideia, por isso que ninguém compreende o que é fascismo hoje em dia. Tá? Fascismo também é esse movimento de nação desprovida de rei. Eles tinham tanto um apreço pelo socialismo que estava ali crescendo, sabe? O socialismo ele também começa meio nacionalista. Esse negócio de socialismo internacional vai ser uma ideia... que a grande contribuição do Marx, na verdade, é simplesmente falar assim, não, por que a gente não faz em várias nações ao mesmo tempo? Marx, basicamente, o que ele faz? Nacionalismo ele começa como uma ideia nacional-socialista, né, que vai pegar meio mal esse termo, mas tá todo mundo ali falando, mas espera aí, eu tenho que cuidar da minha nação, tenho que cuidar da pessoa da minha religião, tenho que cuidar da pessoa da minha língua, sabe, tá tudo confuso. Também é por isso que é tão difícil compreender o que está em jogo nessa guerra. Flávio, então vamos lá. A participação brasileira que você mencionou, eu acredito que ela não tenha sido muito expressiva, não. Mas por que a gente entrou na guerra e o que a gente fez na guerra? Ninguém sabe por que ninguém entrou nessa guerra. Essa é a grande questão. O Brasil naquele momento era um Brasil... na verdade, assim, se pergunta para qualquer pessoa mais velha, ela vai falar, não, eu tive aula de francês, etc. Né? A gente tinha uma ligação ideológica muito grande com a França. E a gente também tinha uma certa ligação dos nossos governantes e não do nosso povo, naquele momento, até meio estranho falar isso, com os Estados Unidos, inclusive. Você vê que o anti-americanismo, ele precisa primeiro que a América vire uma grande nação. A América não é uma grande nação naquele momento, então ainda não existe o anti-americanismo, né? E tá todo mundo pensando ali no modernismo, quer dizer, quais são as nações moderninhas? Curiosamente a França, né? Porque a França sempre foi moderninha, sempre foi adiantada. O Ortega y Gasset fala uma coisa muito curiosa da França, é um país que é tradicionalmente revolucionário, isso é uma contradição em termos bastante curiosa, né? Um país que seja tradicionalmente revolucionário. Então tem a França. A França está ali no auge também do seu período modernoso, quer dizer, eles estão criando novos teatros com aquela arquitetura moderna, bizarra. Logo depois vão ser vários alemães. Os arquitetos geralmente são alemães, apesar de estarem na França. Você vê como é que a França estava realmente perdendo prestígio, né? Você vai perguntar, quem são os grandes franceses daquele momento, né? Você vai pensar, tipo, em Pablo Picasso, que é espanhol. Então, quer dizer, ela estava em franco declínio, né? A França nesse momento. E o Brasil é um país que está querendo se modernizar, quer dizer, é um país que ele, ideologicamente ele também está pensando nessa coisa de velocidade. Pensa que logo a gente vai ter a Semana de Arte Moderna, entendeu? Quer dizer, 4 anos depois da guerra a gente vai ter Semana de Arte Moderna. Isso a gente estuda em literatura no Brasil, né? Esquece um pouco a aula de história, vai para a aula de literatura. O Brasil ele está, né, neste momento, primeiro que ele tem um certo complexo de inferioridade. A grande questão da identidade nacional também era preocupação nossa. Aliás, exato. Você falou da identidade, nacionalismo com revolucionário, sem a gente pensar no nacionalismo, não tem como ter tido nenhuma das emancipações das ex-colônias, né? Foi simplesmente Pois é. Aliás, isso aí, na verdade, você vai ter ainda mais uma questão fundamental, né? E que, inclusive, envolve muito o Brasil, né? O Brasil teve a sua independência em 1888, tá? Só que assim, quando você tem 1824, desculpa. 1888 é a Proclamação da República. 24 é a Constituição. 22, 24 e 88, tá? Vamos acertar. Só que tem uma grande questão fundamental que vai ser fundamental para todos os países do mundo que estão preocupados com o nacionalismo. Inclusive o nacionalismo sérvio, né, por exemplo. É o seguinte, quando você se livra de um grande poder... isso vale inclusive para os Estados Unidos, tá? Quando você se livra de um grande poder colonial, me livrei da Inglaterra, me livrei da França, me livrei de Portugal, me livrei da Rússia, me livrei do Império Otomano, etc. Você cria um vácuo de poder. Essa dinâmica é importante. Você cria um vácuo de poder ali.
Porque este país sozinho, que era uma colônia até ontem, de repente decreta a independência, ele é um país extremamente poderoso? Ele é um país, assim, sabe, que pode mandar no mundo junto com as outras potências? Não, geralmente você está quase fazendo uma troca de influência. Quer dizer, você tá lá, por exemplo, vou pegar um exemplo da própria Sérvia, tá? Que é o país... Objeto da... É literalmente o gatilho da Primeira Guerra. Você se livra do Império Austro-Húngaro. Na verdade, não é que você bem se livra, né? Você tá ali tentando se livrar. Naquele momento você vai ter 4 anos ainda de briga pra ver assim, quem é que manda ali, por exemplo, na Bósnia, tá? Você se livra, você está tentando se livrar da influência do Império Austro-Húngaro na Bósnia, né, um país irmão ali deles. Beleza, você tem um exército capaz de enfrentar o Império Austro-Húngaro? Nem o mais maluco nacionalista sérvio vai pensar uma coisa dessa. Inclusive a gente vai comentar sobre o mais maluco dos sérvios, né, um cara chamado Apix, né, o nome daquele deus egípcio que é um touro, né? Porque o cara era realmente... Você vê as fotos dele, você fica assustado já. Falando, ainda bem que já morreu, porque o cara era parrudo mesmo, né? Então assim, você fala assim, não, tá, se eu decreto, por exemplo, uma independência, crio um Estado Nacional Sérvio, um Estado Nacional Bósnio, um Estado Nacional de qualquer uma dos países ali, não são países, né? São de qualquer um dos povos do leste europeu, você vai precisar de um protetor. Esse protetor, geralmente, se você... aí é que vai gerar uma nova questão polêmica. Esse protetor pode ser, por exemplo, o russo. O Império Russo. Todo poderoso, né? Gigantesco e tal. Mas por que os russos? Por uma questão de etnia. Quer dizer, vocês todos são eslavos. Uhum. Você entende, então, essa é uma grande discussão que você vai ter no século XX, e por conta da nossa visão historiográfica marxista, a gente fala muita besteira quando a gente vai falar do século XX. Boa parte desses movimentos anticoloniais que a esquerda defende, boa parte desses movimentos que naquele momento são nacionalistas e tal, eles são racistas até o osso, amiguinho. Porque, assim, você para pra pensar, o Império Austro-Húngaro, ele tem instituições ruins pro leste europeu? Não, ele era avançadíssimo. Viena era a cidade mais moderna, mais Capital da cultura da Europa. Capital da cultura, as óperas. Ópera, e assim, vamos pensar, a gente está em Viena no começo do século XIX, tá? Quem é que está na Universidade de Viena? Freud, Wittgenstein, todo mundo que é francês, França toda poderosa, você vai para Viena. E assim, o Império Austro-Húngaro tem mais ou menos 11 etnias ali dentro. Então, quer dizer, você pega grandes pensadores de cada um desses lados, Tcheco, Kafka, você pega os grandes pensadores, inclusive sérvios, tá? Eles iam estudar lá no Império Austro-Húngaro com bolsa do governo Império Austro-Húngaro para depois os caras irem lá tentar matar os governantes. Parece piada, mas isso acontece. Você vê lá esse livro mesmo do Christopher Clark, ele comenta de vários casos, né? Ele vai acompanhando cada um dos assassinos ali em alguns momentos e vai falando, não, o irmão dele estava lá estudando, né, com uma bolsa do Império Austro-Húngaro na Universidade de Viena e tal. Otto Maria Karpó, tá lá. Quem é que vai estar lá logo depois? Erich Voegelin. Então, assim, é ruim para um sérvio fazer parte do Império Austro-Húngaro? Eu, honestamente, gostaria que o Império Austro-Húngaro anexasse o Brasil naquele momento, sabe? A gente já tem um amarelo da bandeira, que é Habsburgo. Foi quase. Tem a Imperatriz Leopoldina, boa parte dos Bragança também adoravam se casar com os Habsburgos, porque acho que por 4 séculos eles dominaram também a Espanha, né? Sim. Os Habsburgos foram... vários reis espanhóis, né, foram Habsburgo. Inclusive eles mandaram um rei pro México, né, quando tentaram fazer um Maximiliano, coitado. Maximiliano, morreu super jovem, acho que 33 anos, 32, alguma coisa assim. Trocava cartas com o Dom Pedro II, né, ele trocava, inclusive os dois tinham os dois eram obsessivos com botânica, né. Você imagina, um europeu, a Europa, para você ter uma ideia, ela tem quase que menos de 20 tipos de árvores. A Europa inteira é feita com menos de 20 tipos de árvores. Você imagina chegar pro Brasil, que tem 5.000, entendeu? Catalogadas, né? Porque não catalogado na Amazônia, esquece, mas assim, a gente tem mais ou menos 5.000 tipos de árvores catalogadas. Então, quando você é uma pessoa que gosta um pouquinho de botânica, você manda um português
em um austríaco, um pro Brasil, outro pro México, os caras assim ficavam trocando bicho empalhado, folhas. Era nesse nível. Bom, mas enfim, o que você pensa, na verdade, o que o sérvio lá que tá matando o arquiduque Franz Ferdinand, né, que é o herdeiro do trono, ele tá querendo? Ele tá, na verdade, querendo o pior tipo de governo possível, desde que seja um sérvio ali. Não, eu não aceito o germânico. É meio estranho você pensar racismo anti-germânico, né? A gente tem uma visão assim de que todo mundo que é loiro de olho azul é tudo igual, tudo pertence ao mesmo povo, e nunca que um loiro de olho azul sofreu racismo na vida. Já ouviu falar de Primeira Guerra Mundial, entendeu? Então, assim, eles tinham essas questões que vão estar permeando o século XX inteiro, né? Por exemplo, a gente ouviu, quem tem assim os seus 30 anos, provavelmente passou a infância ouvindo uma coisa que eu não entendia, que era a briga no Kosovo. A briga na Bósnia, inclusive, na Bósnia. A guerra na Bósnia. Depois você vai ter gente se matando na Sérvia até hoje, etc. Aí você fala, mas por que isso aí acontece? Por etnia. Quer dizer, o cara falou assim, mas esse cara é loiro, branco loiro de olho azul. O outro também. Mas não nasceu aqui no meu país, meu filho. Imagina um casamento, por exemplo, uma filha vai lá, se apaixona por um cara do lugar rival. Não acontece isso. Outro desdobramento interessante disso, pra gente se manter no leste europeu. Tito, onde que Tito estava em 1913, um ano antes da guerra? Tito tinha a profissão mais curiosa do mundo. Ninguém nunca vai acertar qual que é a profissão do Tito. Ele está em Viena. Olha quem está em Viena nesse momento: Freud, Trotsky, Stalin, Adolf Hitler, toda a intelectualidade, grande Wittgenstein. A grande e a baixa intelectualidade. Grande e a baixa, os dois. Inclusive, provavelmente, o Hitler e o Stalin, eles tinham uma mania... Os dois tinham a mesma mania. Eles passavam a tarde, assim, dava 5 horas, na hora que terminava o expediente ali, umas 5, 6 horas, os dois iam passear na principal praça de Viena, né, na frente do castelo do Palácio Schönbrunn. Alguns historiadores falam assim, muito provavelmente, era um costume da época, né, daquele meio de cabeça, assim, pra todo mundo que passava, muito provavelmente os dois devem ter se encontrado ali. Porque eles tinham a mesma mania no mesmo mês, de janeiro de 1913, ele tinha essa mania. E o Tito também estava em Viena, era mais um cara que estava em Viena, ele era piloto de testes da Mercedes. Quem é que vai imaginar, né? Tipo, ele era o Hamilton da época. Ele era o Lewis Hamilton da época, da Mercedes, inclusive. Então ele estava lá fazendo teste, lá, tanto em circuito quanto em rua, fazendo teste de curva e tal, era um grande piloto. Depois ele vai lá virar um ditador. E por que o Tito ele rompe com Stalin? Você pode perguntar para os grandes socialistas que vieram inclusive para o Brasil, sabe? Aquele jogador de futebol lá que adorava o Tito, socialista até hoje, como é que chama? Esqueci o nome do cara. Não é. Petkovic. Super fã do Tito. Defende o Tito falando, não, lá todo mundo tinha emprego, não sei mais o que, super fã do Tito. Por que o Tito rompe com Stalin? De novo a mesma coisa, falar assim, mas espera aí, a gente vai criar o bloco. A gente vai sair do Comintern, né, da Internacional Comunista, a gente vai criar o bloco dos países não alinhados. O que é esse bloco dos países não alinhados? De novo, pensa nos mesmos países, aquele mesmo barril de pólvora nos Balcãs. Sérvia e tal, Iugoslávia, que vai ser o país que vai ser repartido. Não, ele vai ser criado depois da guerra. Ele é repartido no final do século XX. O que é Iugoslávia? O que significa Iugoslávia? São os eslavos do sul. Yugoslav, né? Aliás, o Franz Ferdinand, ele um dos últimos, as últimas conversas que ele tinha, as rugas que ele tinha ali com o Franz Josef, né, o seu tio, que é imperador, com 85 anos já nessa época, em 1913, sobre a questão dos eslavos do sul, falando, não, a gente precisa ter uma visão diferente aqui e tal, né? E porque o Tito ele faz isso justamente pensando em questões étnicas. Quer dizer, hoje você usa a palavra racismo simplesmente falando, é português contra o negro. Que já está errado, porque o português não escravizou o negro por racismo. Mas pensa nessas questões ainda mais em lugares como os Balcãs. Isso vai ter uma questão interessante depois nos Estados Unidos, que a gente vai desenvolver no curso. Mas todos esses termos que a gente está usando hoje de uma maneira completamente errada, uma maneira burra, simplificadora, reducionista até o osso.
Quando você vai estudar essa guerra, você fala, pera, era tudo diferente. Quer dizer, a gente está usando o termo assim quase como uma metáfora, de uma maneira muito burra. Então essas questões são extremamente importantes. Você vai ver, por exemplo, esse, vamos dizer assim, né, um racismo antigermânico, por exemplo, que existia ali nos blocos. Tenta imaginar hoje como é que seria no Brasil, tá? Esse Brasil completamente ideológico, pós-Haddad, pós-Lula, pós-Dilma. Se, por exemplo, alguém chegasse aqui com o melhor sistema de governo do mundo, chega lá com a primeira emenda americana, com a segunda, a Constituição americana inteira, né? Cabe, você lê em 5 minutos, aplica aqui. Só tem um pequeno problema, o presidente não vai ser brasileiro. Mas ninguém vai aceitar. Quer dizer, você teria a coisa que poderia salvar este país, sabe? Ou você pensa, por exemplo, alguém vai lá, coloca o Brasil na Commonwealth. A gente vai ter as instituições britânicas, boa parte delas milenárias, vai ter Carta Magna no Brasil. Fala, não, o presidente não pode ir até aqui, o STF também não pode ir até ali, não sei mais o que. O único problema é o seguinte, a gente vai ter que agora ter ali algumas decisões que são coloniais ali no parlamento britânico, a gente vai ter que aceitar, mas ninguém aceita. Então fala, não, peraí, prefiro colocar um cachaceiro, prefiro colocar um pilantra, um bandido, um ditador, do que esses caras. É o que estava acontecendo. É o que é muito curioso com o que a gente está tendo hoje em dia, né? Porque você vê essas decisões coloniais, né? Essa delegação para estrangeiros dos seus problemas nacionais acontecendo na União Europeia, né? Aí a reação a isso daí, eu acho que é por isso que se liga a ideia da direita ao nacionalismo. A reação a isso vem dos conservadores, daqueles que queriam que a comunidade resolvesse os seus problemas, né? Nessa atual conjuntura, de fato, você vai ter uma valorização do identidade nacional, mas num outro sentido, né? Exatamente num outro sentido, porque assim, você vai pensar, o que essa direita nacionalista, às vezes usam um termo populista também, eu, por exemplo, tenho enormes brigas com meu amigo Felipe Martins por causa desse uso do termo populista, né? Ele defende o uso do termo, eu falo, peraí, não é bem assim, né? Pelo menos assim. Ninguém quer ser Perón, né? Tal. Então, exatamente isso. Mas vou usar esse exemplo. Eu já usei, não adianta nada. Mas o que acontece? Você tem hoje, graças ao final dessa guerra, por causa do Tratado de Versalhes, uma nova instituição no mundo que é o que a gente chama de globalismo, né? Obviamente, se você é um jornalista da grande mídia, né? Se a Vera Magalhães de novo funciona no meu perfil, eu sei que você não entende nada disso, você acha que é uma teoria da conspiração. Então, o que a gente chama de globalismo são instituições burocráticas transnacionais. Então, por exemplo, controle do clima, né? Por que a Greta tá tão gritando, literalmente, né? Gritando e chorando, literalmente hoje? Porque instituições transnacionais percebem que vão ganhar muito dinheiro e controlar completamente os outros governos cuidando de clima. Clima é uma coisa internacional por si. Você não consegue falar assim, nossa, eu vou falar do clima da Bélgica sem falar do clima da Holanda. Impossível, não dá, né? Os países estão colados ali um no outro. Então, como internet, por exemplo, eu sempre falo que clima e internet vão ser essas grandes questões. Tudo isso começa, na verdade, assim, a gente tem movimentos globalistas, de fato, ideias de um governo transnacional indo para um governo mundial, desde pelo menos o Renascimento, mas assim, o primeiro momento em que isso se torna uma realidade gritante, assim, realidade mesmo, né? Kant, por exemplo, fala abertamente um governo mundial. Ele é o grande ideólogo de um governo mundial, é o Kant. No mesmo momento do nacionalismo alemão. Olha só, eu falo, essas questões são mais complicadas do que, sabe, pretinho no branco, como a gente fala. Mas isso vai Querendo o governo mundial, mas quem que vai governar esse governo mundial? Né? Os alemães. Até hoje. Merkel manda na União Europeia. Exatamente. Até quando eu fui explicar cada um dos países, né, nesse curso do Guten Morgen Go, eu falei assim, aqui estão todos os países, agora acabou esse episódio, vamos ter um episódio só sobre a Alemanha, porque se os outros são fáceis, dá pra você falar meio correndo, a Alemanha não dá, cara, a Alemanha você vai ter que pegar, sabe, em filigranas. Mas enfim, com o Tratado de Versalhes você vai ter a Liga das Nações, vai ser futuramente a ONU, e você começa a ter governos transnacionais, né? Obviamente ali tá de uma maneira muito incipiente e tal, né? Tá todo mundo, na verdade, preocupado em desmilitarizar a Alemanha, basicamente é isso, né? Por isso que o Hitler vai ser tão obsessivo
com essa ideia de você criar um exército paramilitar. Quem falar que a Alemanha nazista é militar está mentindo. O partido nazista proibia a filiação de militares. A Juventude Nazista era uma organização paramilitar, era o MST da época, não era a polícia, não era a PM, não era o exército, era uma organização paramilitar. Então ele faz aquilo de uma maneira paramilitar, etc. Mas enfim, hoje em dia a gente já tem essa questão do globalismo já muito consolidada a partir ali do Tratado de Versalhes. A direita hoje, por isso que hoje as pessoas têm uma tendência a associar nacionalismo com a direita, ela começa a falar, mas peraí, este governo transnacional destrói a cultura nacional. E quando você vai falar em cultura nacional, aí talvez a esquerda entenda um pouquinho mais, porque assim, é muito interessante você ir para a França e falar francês. É muito interessante você ir para Inglaterra e falar inglês. É muito interessante você ir, sei lá, para a Croácia e estarem falando croata. E se todo mundo estiver falando árabe? Ficou interessante? Aí até a esquerda, que é tão a favor não só da igualdade, né? Eu gosto do termo do Knut Ledin, né? Que ele fala assim, é um culto sameness, né? Quer dizer, um culto à mesmice e também à homogeneização completa, né? Fica... Brasília. O culto à USP, né? A arquitetura soviética do Niemeyer, que é só lajota, né? Porque fica tudo igual. Ficou agradável? Não fica agradável. Então, para você ter um resgate da cultura nacional hoje, ao invés de você pegar os revolucionários, os revolucionários não estão fazendo, é justamente a direita falando, não, mas peraí, e se eu tiver uma roupa tirolesa no Tirol, se eu tiver uma roupa, ou sei lá, um costume, como por exemplo a siesta na Espanha, né, dormir meia hora depois do almoço. Por que eu não posso ter esses costumes nacionais? Eu vou ter que ter uma constituição europeia escrita pelo Jürgen Habermas. Você entendeu? Então, quer dizer, há uma mudança de entendimento com as palavras que eu acho que ela está extremamente confusa justamente porque as pessoas não entendem direito o que foi essa Primeira Guerra Mundial. Joia. Nessa linha do que a gente está comparando da onda do nacionalismo atual, o que mais que a gente tem de exemplos hoje, inclusive da vida nacional, que a gente pode relacionar com o que aconteceu na Primeira Guerra e pode contribuir, a compreensão da Primeira Guerra pode contribuir para os juízos hoje, para que nós estejamos certos. Nós estejamos certos. Essa guerra, é bastante curioso que a gente esteja falando sobre essa guerra agora. Eu queria ter falado há 2 anos, na verdade, né? Comemorando com muitas aspas aqui o aniversário do seu término, né? Eu queria ter falado disso em 2018, acabei só falando em 2020. Mas o que acontece? Você tem hoje um revival na Europa, inclusive nos Estados Unidos, até é meio estranho os Estados Unidos terem revival de alguma coisa, mas de alguns movimentos que começam, né, ou pelo menos assim, que tem uma visão ali de que muita coisa muito importante se perdeu nessa guerra. Uma dessas coisas é essa identidade nacional, quer dizer, o Brasil, por exemplo, é um país que você vai pegar qualquer grande autor falando sobre o Brasil e vai falar, ninguém sabe até hoje qual que é a identidade nacional. Você pega a Fenomenologia do Brasileiro, você pega a obra inteira do Gilberto Freire, do Sérgio Buarque de Holanda, até do cara do PT, lá, aquele cara que fundou o PT, Raimundo Fauro, que inclusive o livro dele é bastante interessante, né, Os Donos do Poder e tal. Ninguém chega a uma conclusão muito clara, quer dizer, o Brasil é o país do Macunaíma mesmo, quer dizer, ele vê uma coisa, ele se transforma naquilo ali de uma maneira piorada, sempre de uma maneira malandra, né, da pior forma possível. Mas você tem um revival, por exemplo, não é só político, tá? É isso que a gente precisa enfiar na cabeça, não é só tipo, o cara que foi eleito. É um revival cultural. Em muitos lugares na Europa. Você pensa, por exemplo, na Áustria, do Sebastian Kurz, né, que é o premier mais novo, né, da Europa hoje. Acho que ele é ou um ano mais novo ou um ano mais velho. Você pensa, né, todos aqueles velhos lá, tá um cara lá de 30 e poucos anos sendo... que é mais ou menos o equivalente a primeiro-ministro.
A Itália do Salvini, né? Salvini na Itália, quer dizer, por exemplo, vamos pensar na questão da Itália. Por que você está pensando? Ele é da Lega Nord. A Lega Nord é um partido, como o próprio nome diz, surgiu no norte da Itália. Por que o norte da Itália está mais preocupado com uma identidade nacional do que o sul da Itália? O sul da Itália, até geograficamente, né, como ela é uma península, ela é menos afetada por esse globalismo. Ela é menos afetada por uma espécie de mistura ali nacional. Só que a Itália, por ser também uma espécie de entreposto do Oriente Médio, do Oriente Médio não, do Mediterrâneo, ela acaba sendo uma mistura brutal, né? A gente tem que lembrar que desde a fundação de Roma, você pega ali na Eneida, tem uma coisa muito curiosa, né? A Roma foi fundada por dois gêmeos, dois irmãos gêmeos, que foram alimentados por uma loba. Quer dizer, ela é filha de um deus divino. Loba na língua latina tem o mesmo sentido de cadela, né, de hoje. Quer dizer, você chama uma mulher de prostituta falando que ela é uma loba. Então, quer dizer, tipo, a Itália, ela tem desde sempre tem essa questão com o mais divino possível, né? O solo sagrado e tal, né? Eles são de uma família, eles são descendentes, né, de Enéas, são descendentes ali dos deuses da própria Vênus, do amor, inclusive da deusa do amor. Eles têm essa descendência, essa linhagem e vão ser alimentados por uma loba. Quer dizer, a Itália é literalmente uma filha da puta e uma filha de uma deusa. Sério, quando você pensa nessa questão da Itália, você fala, cara, como é que os caras conseguiram, em uma metáfora, resumir um país de uma maneira tão brutal, né? E ali no norte da Itália você tem exatamente essa mistura, quer dizer, você tem ali uma destruição da identidade nacional, porque ali é onde você tem são cidades bem menores, é por isso que você precisa formar uma liga. Roma não fica exatamente no norte, Roma fica no centro. Então assim, são cidades pequenas que elas são economicamente muito locais. Você pensa assim que não tem grandes empresas, né? Ali as cidades fazem um comércio mais localizado e tal, e ela estava começando a se destruir por causa de imigração de árabe, imigração muçulmana, na verdade, né? Você começa a ter uma destruição também em matéria de políticas públicas, quer dizer, você começa a aplicar políticas públicas num lugar assim que seria mais ou menos como o Nordeste hoje, sabe? É um lugar assim em que as tradições estão muito mais mantidas, é muito mais tradicional. São Paulo vira um negócio completamente diferente a cada prefeito. Nordeste não, a identidade da cidade. O Nordeste sobrevive aos seus prefeitos, né? O Nordeste sobrevive aos seus governadores. São Paulo, esquece. São Paulo, assim, trocou de prefeito, a cidade assim fica irreconhecível. Beyond repair, entendeu? Você pode me agradecer agora por ter mandado a Erundina pra cá, viu? Erundina genuíno, tá? Foi um festival. Erundina, inclusive, mora aqui perto. Passa lá depois do estádio. Mas enfim, então você tem um revival hoje que tem muito a ver com o entendimento dessa guerra. Quer dizer, a Itália foi um país muito destruído, tá, com essa guerra, e a gente tem que lembrar que a Itália teve uma unificação recente, tá, antes dessa guerra também. Então a decisão sobre o que é ser um italiano está premente ali, sobre ser o que é um alemão. Quer dizer, nós, olhando no Brasil aqui, que está longe geograficamente da Europa, a gente tem aquele clichê, né? Não, o alemão é o cara rígido, mal-humorado, não sei o quê, que não sorri, que ele fala tudo duro, etc. Sinto muito, essa visão é só do prussiano, tá? Você vai pra Baviera, é o Oktoberfest, meu amigo. Que história é essa? Tirol, Que ninguém né? se atrasa. Tirol, Então, assim, a gente tem um clichê. Mas assim, todas essas questões estão sendo discutidas, e o Bolsonaro, inclusive, para o Brasil, é uma coisa curiosa, porque ele é a pessoa que mais conseguiu, com a tosqueira que ele tenha, sabe, com os defeitos que ele puder ter, foi a pessoa que mais, desde do Império, desde que a gente tem uma república, desde o fim do Império,
Mas sob, quer dizer, não é que ele soube, né? É o jeito dele. Vai falar assim, o brasileiro, o jeito de um governo brasileiro é esse. É tipo, manda bandido lá pra cadeia e dane-se. Vamos falar umas besteiras. E churrasco e tem que ter polícia na rua. E é isso aí, galera. Então, as identidades nacionais, elas são uma questão destruída completamente por esta guerra. O exemplo que é mais brutal ainda, talvez até mais brutal do que o leste europeu, é o Oriente Médio. Quer dizer, o Oriente Médio foi um império otomano razoavelmente unificado por 8 séculos, tá? 8, 9 séculos, com todas as questões internas que eles pudessem ter ali. Só que assim, você destruiu o Império Otomano, o que é que virou? Olha como é que são aqueles países hoje, como é que eles se matam entre si a troco de nada, tá? Todo mundo se odeia no Oriente Médio. Antes de você pensar, por exemplo, no conflito Israel-Palestina, você precisa pensar no conflito entre árabe e persa, entre duas facções ali da Palestina também, né? E tudo isso acontece porque tem essa guerra. Para você ver como é que isso é uma coisa completamente recente, o Estado Islâmico, o califa, né, autoproclamado califa do Estado Islâmico, Bakr al-Baghdad, uma vez ele foi lá explicar qual que era o objetivo do Estado Islâmico. O Estado Islâmico tem um objetivo. Ele definiu em uma frase, dificílima de ser entendida. Ele falou assim, o objetivo do Estado Islâmico é colocar o último prego no caixão da conspiração Sykes-Picot. What the fuck is that? O que é? Conspiração Sykes-Picot, na verdade, conspiração é uma palavra um pouco exagerada, mas era um acordo secreto. A gente acho que acordo secreto é uma coisa só de teoria da conspiração ou de filme da CIA, né? Você tem que lembrar que boa parte da diplomacia é feita secretamente. A diplomacia não é pública por si. Era um acordo diplomático secreto entre França e Inglaterra, celebrado, salvo engano, em 1915 ou 16, que era para repartir o Oriente Médio. Então assim, você fala, por que o Líbano hoje fala francês? Por que o Egito ficou com a Inglaterra? Sabe, na hora que você vai entender essas questões, você vai falar assim, não, isso aqui foi um acordo de colonização. O cara é califa, quer dizer, ele está querendo refundar o Império Otomano. Ele está querendo falar assim, pega tudo isso que essas potências europeias fizeram com o Oriente Médio, a gente vai falar, expulsa tudo, agora vamos... esses países que ficaram, tipo o Líbano, eles odeiam o Líbano. Odeio o Líbano. Fala, vocês são agora francesinho, vocês são praticamente europeus, né? Então o Estado Islâmico odeia o Líbano. Quando você vai pensar assim, quais são as grandes relações, né, entre o Hezbollah odeia o Líbano. O Hezbollah pensa mais ou menos uma coisa parecida, né? Eles são um grupo libanês que está querendo falar, quero me livrar desse governo francófilo. Esse governo aí todo europeizado. Eles querem refundar aquele negócio. Então, pra você ver como é que essas questões da identidade nacional são prementes até hoje, inclusive num país como o Brasil, que não entrou em guerra praticamente no século XX, né? Não pelo menos assim como teve a Segunda Guerra Mundial, né? Mas assim, não entrou nessas guerras localizadas, não sei, geralmente como um corpo de ajuda da ONU. Nossa guerra é diária. A guerra aqui é você comprar bala na esquina. Mas essa guerra é difícil. Pra você ver como é que essa guerra destruiu o mundo, né? Até tô citando bastante o título de um livro do G.J. Meyer, historiador também britânico, que ele para descrever a Primeira Guerra, ele usa a expressão "a world undone", um mundo desfeito. Para mim é assim, descreve exatamente o que aconteceu aí nesse conflito. Flávio, você tem 2 cursos, além das várias palestras gravadas no Instituto. Um sobre Infowars, né, e o outro sobre a filosofia de Eric Wagner. Além de manter o excelente site Senso Comum, que nós estamos em falta. Tem uma bronca desses caras aqui, porque só o Caio... Você escreveu um texto, o Caio escreveu alguns e o Sávio também já faz tempo. Mas não tem... Eu quero dar uma bronca aqui, porque esses caras não escrevem pro Senso também. E agora você tá fazendo esse curso sobre a Primeira Guerra Mundial. As coisas podem parecer um pouco até opostas. Né? Você fala muito sobre a linguagem para a política. Você é um estudioso dessa área, o uso da linguagem na política. E agora você está entrando na parte mais histórica. Então, como é que essas duas coisas se relacionam
no mesmo Flávio? É uma boa pergunta, né? Vamos lá. O Saussure escreveu, publicou seu livro em 1919, salvo engano, então tá ali perto da guerra. Acho que isso aí já explica tudo. Não, mas falando sério, na verdade o que acontece é o seguinte. Muita gente acha que eu sou especialista em linguística, por exemplo. Não é minha especialidade, né? Minha especialidade é literatura alemã. Linguística foi só uma área assim que todo mundo sofre quando entra na faculdade de letras, né? Nossa, vou ter aula de linguística, não sei mais o que. Pra mim foi super fácil. Eu gostei assim, do tema, gostei do estudo sobre linguagem e eu percebi a aplicação política daquilo. Na verdade, assim, eu acho que 90% da linguística tem como, para quem não vai estudar, fazer assim, estudos sobre aquisição de linguagem ou estudos internos sobre gramática, uma coisa assim para pouquíssimas pessoas no mundo. Acho que a linguística ela serve mais mesmo para o discurso público, né? A grande ciência do discurso político. Mas não é a minha especialidade. A minha grande questão, na verdade, na minha vida, desde a adolescência, quando eu tive minhas primeiras elucubrações intelectuais de jovem, ou seja, estava tudo errado, mas num ponto eu acertei, óbvio, foi sobre o modernismo. Modernismo, por que a arte moderna é tão ruim? Para mim é a grande pergunta da minha vida. Por que as pessoas gostam de arte moderna? Como é que as pessoas conseguem entrar no museu e ficar olhando lá para um quadro que tem um risco e fica lá todo mundo abobado, sabe, com aquela cara de pastel? Um vaso vazio, assim, uma coisa dessas, né? Eu fui para o Museu de Arte Moderna daqui de São Paulo, faz 2 semanas, tinha uma obra lá da Yoko Ono, eram pedras, aí tinha um cordão assim que puxa, até a ideia do cordão é boa, tá lá, raios de sol sobre sei lá o que, você fala, meu, você puxou um varal, foi isso que você fez, filha. Vovó faz muito melhor. Pois é, entendeu? Você sabe que eu fui com Larissa passear um dia desse, né? A gente estava visitando a cidade do Rio de Janeiro. A gente foi visitar alguns museus, a gente terminou que ela estava muito cansada. Larissa, vamos no Museu de Belas Artes? Ela, não quero ir mais no museu, não. Eu falei, é o de Belas Artes, Larissa. Ela, tá, de Belas Artes eu vou, que fez artes eu não estou aguentando mais, não. Pois é, exatamente isso. Imagina ir pra Brasília, entendeu? Tipo, fazer 4 viagens pra Brasília esse ano, cara. Eu volto de Brasília, assim, sei lá, acho que eu preciso pegar um livro de arte, assim, esfregar na cara, assim, tipo, injetar na veia, porque não dá. Eu sempre tive essa questão com o modernismo. Eu lembro que quando eu resolvi estudar literatura academicamente, um dos meus pensamentos foi, algum dia eu preciso pegar os livros de literatura brasileira, sabe, tapar o nariz e ler aquilo e mostrar para as pessoas, olha, aqui um crítico literário sério falando, isso aqui é uma porcaria. Vocês estão estudando um monte de livro ruim. Ninguém vai gostar de ler nesse país enquanto as pessoas estudarem isso na escola, no ensino médio, sobretudo porque cai no vestibular. Quer dizer, você troca a ordem de livros de vestibular, coloca grandes obras, aí a coisa vem lá de cima. Felizmente o professor Rodrigo Gugel fez esse trabalho para mim, então eu não tenho que me especializar em literatura brasileira mesmo, nem fiz literatura brasileira na faculdade, né? Não é a minha área, não conheço os autores, não li, sabe, não gosto mesmo, acho tudo muito ruim. Você fica ali com os grandes que são pouquíssimos no Brasil. E tá mais do que bom, sabe? Não é obrigado a ler José de Alencar para você ser uma grande pessoa intelectualizada no mundo. Sinto muito, não é verdade, sabe? Estão te enganando. Eu comecei a pesquisar sobre modernismo, então foi uma coisa que eu sempre pesquisei na vida muito. Como que o mundo se mudou, né? Inclusive eu gostei do livro do Modris Echtein, não porque ele era sobre a Primeira Guerra, mas porque ele conta o nascimento da arte moderna. Inclusive na música, né? Inclusive na dança. Esse livro começa analisando dança. O Diaghilev, né? O grande tanto bailarino quanto coreógrafo. Quer dizer, você está lendo um livro sobre guerra, a última coisa que você vai ver é falar assim, não, vamos ver como é que estavam os pés lá dos caras, né? No balé. No balé. E esse livro começa exatamente desse jeito, né? Analisando essas questões parecem comezinhas, né, pra gente. E eu tenho mais o estilo do Echtein do que de qualquer outro historiador, né, para fazer esse curso, que eu estou fazendo uma espécie de análise cultural intelectual. Mas, bem, eu sempre tive uma certa obsessão. Tem alguns dos autores modernos que são meus preferidos, na verdade, né?
que são os caras que eles justamente pegaram assim, as coisas boas que o modernismo te permitiu fazer e elevar realmente a arte para um novo patamar e não para um patamar inferior, né? Não fazer um risco ali e achar que está todo mundo... não sendo a Yoko Ono gritando no museu... Como é que chama aquele museu? Museu de Nova York, é lá, Museu de Arte Contemporânea, né? MoMA? Não. MoMA. É no MoMA. Ela fica lá gritando e todo mundo, nossa, né? É aquela lá endemoniada, como é o nome dela? A Marina Abramovic. Abramovic. Não, aquilo ali então, aquilo ali é arte moderna, entendeu? Quer dizer, você, sei lá, ficar pelado em público, uma criança passando a mão, né, em você, por exemplo, e falar que aquilo ali é arte. Então, eu comecei a pesquisar isso. A primeira coisa, demorei para perceber uma coisa óbvia, que eu acho que qualquer pessoa teria percebido talvez uma década antes de mim, né? Que tudo isso estava no mesmo período. Este período tem um grande acontecimento ali naquela década de 10 para a década de 20, que é a Primeira Guerra Mundial. E eu fiz uma viagem para a Inglaterra. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo usando pop, uma papoula, né, uma papoula de plástico assim. Foi em 2014 isso. Homenagem, né, aos soldados mortos. Homenagem aos soldados mortos da Primeira Guerra Mundial. E deixa eu até ver se eu consigo achar aqui para vocês. Estou meio obsessivo com esse tema, mas assim, tava todo mundo lá usando esses pops para cima e para baixo. Eu até mesmo peguei, a imagem aqui. Isso aqui é na Torre de Londres, em 2014. Eu passei por esse cenário aqui, acho que provavelmente uns 2-3 dias depois dessa foto ter sido tirada. Tava frio pra caramba. Não sei se tá dando pra ver aqui de fato. Cheio de pops, né? Aqui são papoulas verdadeiras, né? Esse livro aqui, o World War Definitive Visual Guide, é um livro bastante... É meio caro, eu comprei numa promoção, felizmente, né? Mas é um livro assim que ele é muito elogiado pela sua pesquisa, né? As fotos aqui são maravilhosas. E tava todo mundo com aqueles pops, né, e tal. Eu falei assim, não, eu vou também, né, usar uma homenagem aqui, né. Sério, assim, todo mundo, assim, tipo, 30%, talvez mais, das pessoas, todo mundo homenageando os soldados. Eu comecei a pensar, como a gente não sabe nada sobre a Primeira Guerra Mundial? Como isso tá completamente alheio às nossas vidas. Eu comecei a parar pra pensar no período, eu falei assim, mas peraí, quase todos os grandes autores que eu gosto, aqueles caras que eu mais tenho vício em ler, estão exatamente nesse período e boa parte deles escrevendo sobre a guerra. Por exemplo, além de Thomas Mann, óbvio, Robert Musil, que vai falar sobre essa mudança, né, da Áustria moderna, assim por diante. Mas eu sou obsessivo com um poeta chamado Georg Trakl. Ele é bem pouco conhecido no Brasil. Até tinha pensado em fazer meu doutorado sobre ele. Ele é um poeta austríaco, na verdade do Império Austro-Húngaro, né? Porque assim, às vezes quando você vai ver qual é o país de fato ali dele hoje, não era bem Áustria. Às vezes está longe, nem faz divisa com a Áustria, né? Mas ele é um poeta. No caso dele, austríaco de fato, né? Está enterrado na Áustria, inclusive. Que ele dá uma zoada, assim, ele tá lá falando e fala assim, não, os troncos das árvores clamam pelo azul e tal, sabe? Só que assim, quando você vai ver a poesia dele, não é essa poesia boba. O modernismo brasileiro, pra mim, só tem poesia boba. Tentar achar coisa boa de poesia no modernismo brasileiro, eu não recomendo pra ninguém. Eu acho uma bobagem. Ele é um cara que ele sabe ser moderno, assim, que você olha, você sabe, dói o coração, assim. Você tem poesias dele ali que é até difícil de ler, sabe? Você precisa falar, eu preciso estar muito bem-humorado pra saber que o cara vai destruir meu humor, assim. Eu falo, não, agora que eu tô bem-humorado o suficiente, eu consigo chegar no grau de melancolia dele e sobreviver, né? E ele foi um poeta que se matou na Primeira Guerra Mundial, logo no começo, numa das primeiras batalhas, né? Ele se mata de um jeito meio ruim, né? Com uma overdose de cocaína. E eu comecei a reparar, falei assim, mas espera aí, né? A gente está nesse reino da mudança da linguagem, nesse reino das mudanças culturais, de uma nova mentalidade, e tudo isso conflui para a Primeira Guerra. No final das contas, eu fui fazer uma segunda viagem. Eu fiz essa vez para o Canadá, em 2018,
Aí tava o contrário, né? Todo mundo comemorando, né? Fazendo o centenário do final da guerra. Era justamente quando eu queria ter feito o Guten Morgen, né? Pela primeira vez, fazer esse curso sobre a Primeira Guerra Mundial. Entrei em livrarias, fui na sessão de história, assim, pra ver, né? Eu entrei em livraria, vou na sessão de culinária, na sessão de marketing, de administração, literatura, tudo. Eu saio com os livros assim que todo mundo olha e fala, meu, tem menor congruência nisso aqui, né? E nos gibis e tudo. E a sessão de história eu fiquei bastante impressionado com como o Canadá tá preocupado com essa guerra. Depois eu fui entendendo, o Canadá mandou mais gente que os Estados Unidos para a Primeira Guerra Mundial, né? E, aliás, para as duas guerras mundiais. A gente acha que o Canadá praticamente não fez parte de guerra, né? Não folgue com o Canadá, porque o Canadá praticamente não perdeu guerra, né? Inclusive ele entrou em guerra 2 vezes com os Estados Unidos e ganhou as duas. A gente esquece. Esquece não, né? A gente não sabe disso. Então, não tem quem diga, né? Olhando o Canadá hoje em dia. Com o Trudeau fica um pouquinho mais difícil, mas enfim. E eu comecei a ver, né? Eu já estava realmente assim muito aficionado, né, com esse negócio da Primeira Guerra. Inclusive eu comprei lá poemas da Primeira Guerra, tudo. Mas eu comecei a falar assim, olha, eu comecei a reparar que boa parte das nossas mudanças ideológicas, disso que a gente está discutindo hoje, quer dizer, você entra no seu Facebook, qual que é a grande discussão? Se a gente vai olhar o mundo pela ótica feminista ou pela ótica familiar? Se a gente vai olhar o mundo pela ótica de uma economia marxista ou de uma economia liberal? Se a gente vai olhar o mundo, sabe... Boa parte dessas questões, ou para dizer assim, quase todas essas questões, ou elas começam na Primeira Guerra, tipo, o feminismo vai se tornar uma política pública, primeira vez que você vai ter uma política pública feminista é exatamente quando a guerra acaba. Acabou a guerra, a Inglaterra vai lá e libera voto para as mulheres, né? E ela não faz isso também por conta de tipo, vamos acordar aqui, as mulheres não vão votar, porque nós homens opressores, a gente não queria que as mulheres votassem até anteontem, só que agora nós lemos o blog da Lola Aronovich e a gente ficou sensibilizado com aquela prosa, aquela lírica bonita, né, sensacional delas, assim também. Nós vimos umas pessoas mostrando as tetas em público também, né, mais ou menos na altura da barriga. A gente ficou extremamente sensibilizado. Não foi por causa disso. Foi porque mulher era contra voto feminino. É uma coisa que as pessoas não entendem, mas as mulheres eram contra, porque a dinâmica social anterior à guerra é uma dinâmica familiar, quer dizer, o homem ele sai para trabalhar em profissões horrorosas, como eram as profissões ali neste momento da Revolução Industrial, né? Mineiro, vai trabalhar em mina de carvão, vai trabalhar, sabe, quebrando pedra, construindo ferrovia, vai ser marinheiro, vai ser do exército, vai ter umas profissões fisicamente desgastantes, enquanto a mulher é protegida em casa cuidando dos filhos. Então, assim, quando você vai ver todas as questões que as feministas não entendem, é tudo privilégio às mulheres, tipo, não trabalhe, cuide dos filhos, não se envolva em qualquer atividade de risco, né? Quer dizer, o mundo é não vá pra guerra. Perigoso. Não vá pra guerra. Elas tinham o direito de morrer em guerra. Pois é, hoje elas conseguiram esse direito. Só que acontece o seguinte, é tanta gente morrendo nessa guerra, né? Lembra que a gente estava falando sobre a guerra parada, né? Quer dizer, você fica naquela mesma posição por 4 anos. É tanta gente morrendo nessa guerra que de repente, na hora que você volta lá pra Inglaterra, não tem homem. Não tem homem, então quem é que vai cuidar de patrimônios, por exemplo? Quem é que vai cuidar de economia? A economia, na verdade, ela nasce como uma ciência feminina, né? Você sabe disso. Oikos em grego, né? Oikonomia, oikos em grego significa lar. O Aristóteles tem um tratado sobre economia que ele está lá dando... É o grande momento feminista do Aristóteles, né? Que é sempre acusado de machista, que ele está lá dando um grande valor para a mulher. Falando, não, em casa deixa a mulher cuidar, você cuida da economia, porta fora. Tem o tratado de economia do Aristóteles. Mas ela começa a ter que lidar com questões políticas, por exemplo. Por que a mulher não votava? Era só por causa de... Não, a mulher não votava por um simples fator. Pense, por exemplo, a gente falou sobre guerra franco-prussiana, guerra da Prússia com a Dinamarca, guerra da Prússia com o Império Austro-Húngaro, Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, você num período de uma vida ali, vamos supor que você viveu 70 anos, você viveu
3 guerras tensas e uma guerra catastrófica, assim, que foi um verdadeiro... Inclusive teve genocídio, como teve na Segunda Guerra também. Então, assim, você tinha que decidir vidas humanas em escala de milhões, tá? No tempo de uma vida humana. Então as pessoas pensam assim, olha, quem decide esse tipo de guerra... Isso que era política, tá? No século XIX para trás, isso era política, decidir guerra. Por que a mulher vai decidir guerra? A mulher não vai pra guerra. Quem tem que decidir guerra é quem morre na guerra. Skin in the game, entendeu? Então o voto feminino, ele foi uma coisa assim quase... muitas vezes a contragosto. Você vai ver escritos de mulheres ali na década de... no final da década de 10 falando do absurdo, falando, mas como assim vocês querem que eu vote? Eu não quero me meter nesses assuntos. É um absurdo que meu filho ele vá para uma guerra que metade das pessoas que votaram no gabinete que vai definir quem é a guerra são mulheres. As mulheres estão lá escrevendo, não, pelo amor de Deus, eu protejo meu filho agora, né? Protejo meu filho das minhas vizinhas, né? Votando. Já se viu uma coisa como essa. Então, assim, são algumas dessas questões que são prementes hoje. Eu reparei que elas têm muito a ver com a Primeira Guerra Mundial e não com a Segunda. A Segunda Guerra Mundial, obviamente, matou muito mais gente. Teve o horror do Holocausto, teve o horror dos campos de concentração, teve o horror das bombas atômicas, teve o horror de repartir o mundo com os comunistas. Há muita discussão ainda sobre o papel do Churchill sobre isso, né? Porque parece que ele terminou a Segunda Guerra quase querendo falar assim, bom, agora vamos dar um pau no Stalin. Tem gente que já acha que ele foi muito negociador. Ele falou, não, deixa os comunistas lidarem lá com o leste europeu, que a gente não tem nada a ver com isso. Há muita discussão, mas enfim, boa parte do que sobra pra gente se abatendo sobre a nossa vida da Segunda Guerra Mundial tá na linguagem chamando as pessoas ou de nazista ou de comunista. Já da Primeira Guerra, as questões que estão envolvendo essa guerra, o que fica do mundo quando a guerra termina é exatamente o que vai afetar a nossa vida, estando você no Brasil, no Japão, no Oriente Médio, na Austrália, entendeu? É o espírito cultural do tempo. Exato, quer dizer, a gente está vivendo no espírito modernista. Aliás, para quem acha que a Primeira Guerra se importa muito pouco, fala assim, por que você não fala sobre a Revolução Francesa? Algum dia ainda vou falar com mais detalhes. Mas é que essa Primeira Guerra foi uma Revolução Francesa mundial. Qual que é a grande diferença da Revolução Francesa para a Primeira Guerra? É que a Revolução Francesa foi num país só. As guerras napoleônicas, quem converteu de fato ao regime napoleônico, ao direito napoleônico? Ninguém. Eles não conseguiram na Rússia, não conseguiram na Inglaterra, não conseguiram na Alemanha. A Alemanha, na verdade, é o país mais influenciado pela Revolução Francesa fora da França por conta do romantismo. Quer dizer, os românticos, inclusive, tem uma frase famosa que... Estou tentando lembrar até agora de qual dos românticos foi. Ele falou assim, as 3 principais questões do nosso tempo são a Revolução Francesa, o Fausto do Goethe... qual que era a terceira? Nem lembro, mas uma coisa nada a ver com as outras duas também. Você falou, como assim? Tipo, uma guerra, uma publicação de um livro, sabe? Uma outra coisa, até esqueci qual era a terceira coisa. Então, assim, a Primeira Guerra, ela influencia demais a nossa vida. Quer dizer, você dificilmente você entraria numa faculdade e iria estudar, por exemplo, Foucault, e simplesmente falar assim, você não precisa estudar nada do século XIX, é todo mundo atrasado. Direito do século XIX? Não. Direito só existe o direito positivo. Tá? Até fizeram uma pergunta pra mim numa live, dava pra ver que era nitidamente uma pessoa que estuda direito. Eu falei assim, qual que é a influência da Primeira Guerra no direito? Na verdade, assim, não é que ela tem uma influência, que só existe... A gente só estuda o direito pós-Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, quando você vai lá e fala assim, não existe mais direito divino, direito consuetudinário, isso aí fica só na Inglaterra, de uma maneira meio esquisita nos Estados Unidos, e analisar que o sistema político governamental vai ter um rei, não, esquece, religião. Não, o que importa é o direito positivo, assim por diante. Então, a gente vive exatamente sob a sombra mais da Primeira Guerra do que da Segunda, apesar da nossa linguagem, apesar desse horror. E a gente conhece quase nada sobre essa guerra. Então foi da linguagem, né, para despertar da cultura, isso na cultura alemã, e depois... Também.
A Alemanha, né, tava até brincando aqui com vocês que a Alemanha, pra mim, ela produziu 90% do que o mundo tem de ruim e 10% do que o mundo tem de melhor. Então essa é a minha visão sobre a Alemanha até hoje. É uma visão que eu acho que ela não é muito exagerada, tá? Porque quando você vai pensar, por exemplo, na língua alemã, os filósofos que a Alemanha vai produzindo, você pensa no Hans Urs von Balthasar, sabe? Você vai pensar no Erich Vögel, você vai pensar mesmo no Thomas Mann, né? Sei lá, no Raimita von Doderer, que eu tentei ler e falei, também isso aqui é difícil demais pra mim. E mesmo os românticos, tá? Tem coisa... aliás, o movimento romântico é exatamente isso. Quer dizer, no que esses caras acertam uau, eles acertaram melhor que qualquer pessoa no mundo. E no que eles erram também é tipo... destruindo vidas. Destruindo milhões de vidas, né? Então, foi exatamente isso. Então, Flávio, foi uma ótima conversa. Um prazer enorme estar aqui, né? Vir aqui a São Paulo e visitar. A gente está de passagem, mas é uma ótima oportunidade de a gente ter essa excelente conversa. Desejo... vou fazer seu curso. Né, pretendo fazer seu curso. Que bom. Essa parte é importante. Né? Depois a gente vai ter uma conversa ainda melhor sobre a Primeira Guerra, agora conhecendo mais a respeito do assunto. Não, muito obrigado. Prazer é todo meu, sabe? Adorei recepcionar vocês todos aqui. Adoro o pessoal do Instituto Borborema, né? Aliás, acho que foi a única viagem longa que eu resolvi fazer no passado. E quando é que você vai lá de novo? Vamos ver, né? Eu tô sem agenda, eu falei pra todo mundo, falei assim, você tá vendo o tamanho do abacaxi que eu resolvi descascar neste ano? Então eu falei assim, até junho, julho, esquece, eu não saio de casa, eu saio de casa pra gravar praticamente, né? Mas de resto, vamos a gente ver. Conversa. Pois é. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Rodolfo. A descrição do curso do Flávio o link do curso vai estar aqui na descrição, o link do curso. Então, mas é fácil também, né? go.sensecomum.org. É só colocar um gol na frente do site. É isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Muito obrigado.